Se não quiser, é só se manifestar. Ok. Irei iniciar. Eu vou pedir a vocês, então, a gentileza de me avisar quando chegar algum participante que não tem e-mail institucional, porque eu abri para que as pessoas que não têm e-mail institucional possam assistir essa aula. Eu postei lá no Telegram para as pessoas virem. Ok? Aí vocês me avisam, professor, fulano de tal não está conseguindo entrar. Que eu entro aqui e vou ver que a pessoa entrou para poder permitir a entrada da pessoa na nossa sala de aula. Conseguem ver o primeiro slide, a independência do Brasil? Não estou escutando vocês, eu não consigo... Deixa eu ver aqui se eu... Eu tenho que autorizar a mim mesmo. Espera só um pouquinho. Estou entrando aqui pelo celular para saber que vocês estão escrevendo. Bom, então vamos lá. Vou ampliar aqui a tela. A tela não aparece ampliada. Vamos continuar com a tela dessa forma. Bom, eu vou falar para vocês hoje sobre a independência do Brasil. À medida que vocês tiverem dúvidas, é só vocês levantarem a mão ou então simplesmente falarem para que eu possa responder as dúvidas de vocês, ok? Vamos lá. A independência do Brasil, tem uma imagem aí de Pedro Américo, tem uma referência bibliográfica aqui embaixo sobre a imagem, é a fonte que nós utilizamos. Para eu poder falar um pouco sobre a independência do Brasil, eu preciso simplesmente o quê? Preciso reabrir aqui. Então, preciso falar da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Vamos ver se a tela vai aparecer para vocês. Aí. Eu preciso falar da chegada da família portuguesa ao Brasil. Nós sabemos que, desde 1792, Dom João, príncipe regente de Portugal, era quem governava Portugal, devido a problemas de sanidade mental da sua mãe, que era Dona Maria, que era rainha portuguesa. A partir de 1789, nós temos a Revolução Francesa. Quando acaba o período da Revolução e inicia, em 1799, com o golpe de 18 de Brumário, o período napoleônico, as coisas mudam na Europa. Napoleão perde a sua frota naval no sul da Espanha, em Trafalgar, e isso faz com que ele agora tente prejudicar a Inglaterra, por assim dizer, entre aspas, que a Inglaterra é a maior concorrente econômica da França nesse período, e tem uma marinha super poderosa nesse período da história. Só que o almirante Nelson, almirante da marinha inglesa, vai se antecipar e vai acabar destruindo a frota naval de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte fica sem ter condições de invadir a Inglaterra. Diante desse fato, ele vai conquistar o continente europeu, decretando bloqueio continental
as nações que fazem comércio, realizam comércio com, no caso aí, a Inglaterra. Diante desse fato, nenhum país mais, a partir de 1804, poderia comercializar com a Inglaterra devido ao bloqueio continental. Bom, Portugal simplesmente é aliada inglesa nesse período aí do início do século XIX e no século XVIII também. O que Portugal faz? Portugal fica sob um dilema. Ou ele vai simplesmente apoiar a Inglaterra e Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal, ou simplesmente a família real portuguesa vai trasladar a sede da coroa portuguesa de Portugal para o Brasil. Então, qual que é a posição tomada por Dom João, que vai ser chamado em 1818 como Dom João VI, coroado no Brasil? Ele vai tomar como decisão a vinda da família real portuguesa de Portugal para o Brasil no final de 1807. Então, em dezembro de 1807, a família real portuguesa, cerca de mais de 20 mil pessoas, eles vão trazer mais de 50% de todas as riquezas de Portugal, vão acabar chegando em janeiro de 1808 no Brasil e vai iniciar uma transformação não só política, mas econômica e social no Brasil. Então, muitos autores chamam esse momento de a fuga da família real portuguesa para o Brasil. E aí o que acontece? Dom João, quando chega no Brasil, ele vai transformar a colônia portuguesa, o Brasil era colônia, com a abertura dos portos às nações amigas. Quem são as nações amigas? A Inglaterra vai criar algumas leis, como aliança com a Inglaterra e possível apoio sobre uma invasão na Guiana Francesa por parte de Dom João VI. Vai também criar mais um decreto que é de comércio e navegação com a Inglaterra, na qual os produtos ingleses vão ter até preferência no mercado, nas colônias portuguesas e no mercado português, pagando até menos impostos que a própria produção portuguesa. E isso está ligado simplesmente ao fato de que Portugal vai se ver numa condição em que, quando ocorreu o traslado para no caso aí, para o Brasil, eles acabaram simplesmente tendo o apoio da Marinha inglesa, sendo escoltados até o Brasil. Então, o que acontece? Vai haver diversas transformações no Brasil, tais como a construção de uma biblioteca nacional, a sede vai ser no Rio de Janeiro, a construção do chamado Banco do Brasil, ele vai construir aquedutos, vai construir observatório astronômico, vai construir biblioteca, vai trazer uma série de instituições de Portugal para o Brasil, como a mais alta corte portuguesa, como se fosse o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Então, traz a missão artística francesa para o Brasil, aí onde chega Taunay Pintores, como Taunay, que é um deles, que o Taunay e Debré, são os dois que vão pintar a história do Brasil. Então, quer dizer, gera uma série de transformações no Brasil, cria faculdade de medicina, direito, permite que haja a instalação de manufaturas no Brasil, instituindo a lei que proibia isso.
a instalação de manufaturas e, além de uma série de transformações, eu estou citando algumas delas, vai simplesmente, quando abre os portos às nações amigas, acabar com o chamado pacto colonial. Isso, de imediato, tira o Brasil aquela condição de colônia, principalmente quando vai em 1816, o Brasil a condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil não é mais colônia. O Brasil ele se torna parte do grande reino, Reino Unido de Portugal e Algarves. Quando os portugueses saem de Portugal, vai ficar um nobre lá chamado William Carr Beresford, que vai defender Portugal das tropas do general Junot, que são as tropas francesas que estão invadindo Portugal nesse período. Bom, coisa que acontece, quando termina a era napoleônica, quando Napoleão é derrotado, definitivamente em 1815, na Batalha de Waterloo, na Bélgica, Beresford vai começar a interferir na economia, na política portuguesa. Isso vai fazer com que os nobres portugueses se reúnam e vão realizar uma revolução, que é a Revolução Vintista, ou Revolução do Porto, ou Revolução Constitucionalista, conhecida dessas três formas. Então, as cortes portuguesas, que são os nobres, se reúnem e eles vão redigir uma carta para Dom João VI falando: você retorna para Portugal, de forma imediata, senão você vai perder a coroa, e você aprova a nossa Constituição, vai limitar o poder, lógico, do rei, porque ele é um rei absolutista, Dom João VI. Eles querem que Beresford se afaste do governo e que também os revolucionários ocupem os mais altos cargos ministeriais e públicos em Portugal e haja o retorno do Brasil à condição de colônia. Foi isso que acontece. Dom João VI vai acabar retornando para Portugal. E com isso, ele vai deixar o seu filho, que é o príncipe regente, Dom Pedro, no Brasil. Ele volta a Portugal, de certa forma, com o pé atrás, não sabendo o que vai acontecer devido às transformações que ocorreram na Europa. Bom, e aí começa um outro período que eu estou falando para vocês, que é o quê? É Dom Pedro, que está nessa imagem aí, com o apoio das elites brasileiras, governando o Brasil. Então, vinham o quê? Vinham determinações das cortes portuguesas para que Dom Pedro simplesmente acatasse as ordens das cortes portuguesas no Brasil, e isso vai gerando insatisfação entre os brasileiros, entre os portugueses que estão aqui no Brasil, que são comerciantes, e a questão do nacionalismo, da nacionalidade, de ser brasileiro, começa a surgir nesse período. E nós temos o quê? Nós temos hostilidade surgindo entre brasileiros e portugueses. Então, ele toma uma decisão, ele vai igualar Dom Pedro de Alcântara, ele vai igualar militares portugueses e brasileiros. Isso gera uma certa revolta dos portugueses, das tropas portuguesas que estavam no Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Grão-Pará. Então, eles começam a se virar contra Dom Pedro I, perdão. E aí nós vamos ter alguns problemas que vão aparecer durante o governo, durante a regência de Dom Pedro I. Primeiro, em 1821, no final desse ano, as cortes portuguesas irão exigir que Dom Pedro I retorne a Portugal. O que Portugal faz? O que Dom Pedro faz? Dom Pedro, que já era casado com Leopoldina da Áustria, em 9 de janeiro de 1822, vai declarar às cortes portuguesas que
ficaria no Brasil, é o chamado Dia do Fico, está nessa imagem ao lado aí, retratado, se eu não me engano, por Debré, Jean-Baptiste Debré. E aí ele permanece no Brasil e, ao mesmo tempo, ele elabora uma lei, que é a lei do cúmplice, ou seja, toda e qualquer decisão que será vinda de Portugal só será cumprida se ele proclamar o cúmplice, que seja cumprida. Então, o Dom Pedro I permanece no Brasil, ele não retorna para Portugal, e com isso nós vamos ter novos embates entre as cortes portuguesas e o Brasil. Bom, as cortes portuguesas tentam negociar com Dom Pedro e as elites brasileiras, com uma participação em cerca de, se eu não me engano, 10% do Congresso português, da Câmara dos Deputados dos portugueses, em Portugal. Então, o Brasil participaria com 10%, a África com 1%, e o restante dos deputados seriam o quê? Seriam simplesmente portugueses. Lógico, Dom Pedro não vai aceitar, as elites brasileiras não vão aceitar, e com isso o que acontece? Dom Pedro ele vai simplesmente fazer uma visita a São Paulo, e com isso vai gerar, ele vai receber uma carta das cortes portuguesas, intimando para que ele retorne para Portugal. Então, em 7 de setembro, ele vai acabar proclamando a independência do Brasil. E com isso o que acontece? Após a independência do Brasil, as tropas portuguesas que estão no Brasil vão acabar simplesmente resistindo à formação de uma nação. Eles são leais a Portugal, e isso vão ocorrer guerras, como no Piauí, Grã-Pará, Maranhão, Bahia, e na província Esplatina, na qual havia sido anexado, que é o atual Uruguai, ao Brasil. Essas guerras vão fazer com que populares, nacionalistas no Brasil, os grandes fazendeiros, as oligarquias que estão ligadas a Dom Pedro I, comecem a combater. E com isso, as tropas portuguesas, principalmente que estavam aquarteladas no Nordeste do Brasil, vão tentar descer para o Rio de Janeiro e retirar Dom Pedro I do poder e enviá-lo de volta para Portugal. Então, nós temos aí batalhas, como no interior da Bahia, que foi a Batalha de Pirajá, onde Dom Pedro, já coroado em 1822, 7 de setembro de 1822, ele vai simplesmente contar com mercenários ingleses para simplesmente vencer as tropas do general Madeira na Bahia. Com isso ele acaba vencendo. Nós teremos também o general Fidier lá na região do Piauí e no Maranhão. Eles vão partir de Oeiras, ali no Piauí, e vão acabar lutando contra populares. O que acontece? Fidier vence as tropas populares, mas o seu exército, que era composto por cerca de 1.600 soldados, vai ficar enormemente enfraquecido, eles não vão conseguir chegar ao Rio de Janeiro. Bom, essas são algumas das lutas de independência que vão ocorrer no Brasil nesse momento. E aí vem o reconhecimento da independência do Brasil. Lógico, em muitos países, nós estamos vendo o período pós-napoleônico, então nós temos uma dificuldade de diversas nações de reconhecer a independência do Brasil, e com isso, essa independência só virá no ano de 1824, na qual os Estados Unidos, o Reino de Daomé na África, serão os primeiros a reconhecer a independência do Brasil. A Inglaterra vai interceder para que Portugal simplesmente reconheça a independência do Brasil. Lembrando que a Inglaterra está realizando a chamada Revolução Industrial, então está num processo de abertura dos mercados de diversos países para os seus produtos industrializados, e simplesmente o que acontece? Esse é o objetivo
da Inglaterra, que era a maior escravagista do mundo, era o país que mais realizava o tráfico de escravos no mundo, agora há uma mudança magnada no seu posicionamento, que agora vai defender simplesmente o que é a abertura das nações para os seus produtos industrializados. Com isso, vai intermediar com Portugal a independência do Brasil. O Brasil teria que pagar uma indenização altíssima, que são 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, só que não ia direto para Portugal, isso aí era a dívida portuguesa com a Inglaterra. Então, nós, na verdade, pagamos por nossa independência. E aí, a Inglaterra vai reconhecer, Portugal reconhece em 1825 a independência do Brasil, 2 anos depois, Portugal, no caso a Inglaterra, em 1827, vai reconhecer a independência do Brasil, mas teve um preço muito alto, não foram somente os 2 milhões de libras esterlinas, foi também a renovação do Tratado de Comércio e Navegação, que abria os portos brasileiros, abria a nação brasileira aos produtos industrializados da Inglaterra. Bom, e aí, para terminar, eu vou passar mais uma película aqui para que vocês possam ver que tem toda uma bibliografia na qual me baseei para escrever esse texto, e as imagens, igual eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado ao buscar as imagens na internet, ter a fonte das imagens, foi isso que eu fiz aqui para vocês. Bom, vou abrir a palavra a vocês, eu irei já desabilitar aqui a gravação, se vocês quiserem falar, vocês ficam à vontade, se vocês quiserem questionar sobre essa aula, foi uma aula bem rápida, foi uma aula sobre a independência